O Enem passou, o Sisu passou também, e agora só nos resta nos prepararmos para a edição de 2025 do Enem, para quem vai fazer, para quem está no pique aí, animado para fazer o Enem. Então, uma parte importante na preparação é resolver questões, né? E aí o meu objetivo aqui é resolver as questões, pegar as questões dos últimos 10 anos, de 2016 até 2024, pelo menos eu acho que não dá 10, dá menos, mas enfim, se não der 10 eu vou completar 10 anos de Enem, que deve dar em torno de, sei lá, umas mil e poucas questões, mil e algumas coisas. Você já vê que meu forte não é matemática, né? Mas é isso, o meu objetivo ele não é um objetivo pedagógico, é que eu não vou ensinar a resolver questão, não vou ensinar a disciplina, né? Tem um monte de professor de Enem, de cursinho de Enem aí na internet, tem uns cursinhos, tem uns professores de Enem, só o que tem aí, plataforma de professor de Enem na internet. Meu objetivo não é esse. Vou aqui resolver 10 questões, um bloquinho de 10 questões de ciências humanas e suas tecnologias. 10 anos depois, eu acho que eu vou levar um pau tão grande nessas questões aqui. Ainda mais de matemática. Quando eu for fazer matemática, meu Deus do céu, vai ser uma tristeza. Provavelmente vai ser uma tristeza. Mas enfim, é isso. Vou resolver. Bora lá resolver as questões. Se você não resolveu as suas questões, não resolveu a sua cota de questões do Enem hoje, bora lá. Da prova, essa é a prova azul, né? É o caderno azul. Vou pegar minha canetinha. Questão número um. Eita, já começa com uma citação de Schopenhauer. Ó, coisa básica aqui, coisa básica. Quando eu vou resolver questão, eu não, enfim, não interessa se é de concurso, não interessa se é de Enem. Eu não começo a resolver as questões lendo o trecho, lendo o enunciado, lendo nada, não. Ou melhor, né? Me embolei. Mas eu não começo lendo o trecho. Tem esse trecho bem aqui, gigantesco. Eu não vou perder meu tempo lendo esse negócio aqui no início. Eu vou ler o enunciado. Eu espero que hoje em dia isso seja ponto pacífico. Todo mundo tenha conhecimento a respeito disso. Porque 10 anos atrás, quando eu fui fazer o Enem, já se falava sobre isso. Inclusive, é uma estratégia muito interessante. Então, vamos lá. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a. Tá, infelizmente eu vou ter que ler o trecho. Vou ter que ler o trecho, porque senão não vai ter como interpretar. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Nossa, ai, ai, coisa é só um herdeiro podia falar um negócio desse, mas tudo bem. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Beleza. Então tá. O trecho destaca a ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, tá bom. Segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a. A que a felicidade se mostra ligada? Qual é a ligação, qual a conexão? Essa questão aqui ela é chatinha, porque traz esse texto de Schopenhauer e a escrita dele até tá tranquila aqui, né? Mas ela é mais chatinha. Apesar de ser a primeira questão, eu não acho que seja uma questão difícil, mas ela é meio chatinha de responder, porque já de cara você já topa logo com um texto filosófico, né? Mas é basicamente interpretação. Mas aqui que a felicidade se liga na filosofia ocidental. Consagração de relacionamentos afetivos. Sentimentos, satisfações, nossos desejos, de mundo, essa mensagem, porém, prolonga amanhã a sua fome. Tá falando de resignação, tá bom. Fugacidade de conhecimento empírico, pelo amor de Deus. Liberdade de expressão religiosa, não. Aí outra coisa também, que é básico, que é ir eliminando. Eu espero que todo mundo tenha consciência disso. Hoje em dia todo mundo tem consciência de que isso é uma estratégia interessante para se fazer, né? De ir eliminando as alternativas incorretas e tal. E deixando só as certas, porque isso aí facilita. Na hora que a gente vai responder, até tipo assim, tá, beleza, eu fiz essa. Não marquei essa alternativa bem aqui, não marquei a questão, né, definitivamente. E vou pular para outra, né? Quando eu voltar, pelo menos hoje eu não vou voltar para o início, não vou voltar para o zero, eu vou voltar para você ter que decidir entre duas alternativas. Ele está falando aqui de
satisfação de desejos advinda do mundo. Então não tem como ser. Não faz sentido falar em relacionamentos. Ó. Na minha interpretação, não faz sentido você falar em relacionamentos aqui. A administração da independência interior. De novo, aqui na letra B, né? Ele está falando de mundo. Então, não creio que seja. Não creio que seja a letra B. Não faz muito sentido. Eu vou de E. Bora lá. Bora lá de E. Espero que eu não esteja errado. Isso aqui está parecendo questão de português da FGV, né? Isso aqui cai em ciências humanas, mas em concurso, se fosse FGV, por exemplo, a banca FGV, teria caído na disciplina de português isso aqui. Né? Certo, questão 2. Vamos lá para a questão 2. O período de escrita apresenta continuidades e rupturas. Continuidades e rupturas. Em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades. Uma das continuidades. Tá bom. O que que continua? De novo, mais uma questão de interpretação também. Não tem que saber nada de coisa. Ele dá. Enfim, é Enem, né? Típico do Enem. Eu acho que eu tô desacostumado, né? Como eu falei, faz 10 anos que eu não respondo essas provas. Tô respondendo muita questão de concurso. E aí, concurso é mais direto, você tem, é mais conteudista, né? E o Enem é muita interpretação. Aqui parece, mais uma vez, parece muito uma questão da FGV ou da FCC, que são questões de português, né? No português cairia essa alternativa aqui, essas questões, na verdade. Continuidade, né? Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o encontro do Brasil com os governos civis, a democracia ainda não completou seu quinto ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu, tinha um professor de história que falava Tranquedo, de zoeira, obviamente, né? Aí eu lembro disso. Essas coisas ficam, né? A zoeira fica. Tá. Qual é a ruptura e continuidade? Ah, então aqui a resposta não tá tanto no texto. Ah, sacanagem. A resposta aqui não tá tanto no texto. Você tem que saber um pouquinho do contexto. Tá falando de Tancredo, então, República Nova, né? Nova República, tá? O que que aconteceu? Qual foi a continuidade em relação ao regime anterior? Continuou o bipartidarismo? Não, não faz o menor sentido. Detenção de lideranças populares por crimes de subversão? Isso se manteve na Nova República? Eu creio que não, né? Até onde eu me lembro, meu pouco repertório de história. Presença de políticos contraditórios no regime autoritário? Sim, sim. Prorrogação das restrições às vidas institucionais? Não, isso não se manteve. Estabilidade da economia com congelamento anual dos preços? Não, muita estabilidade, pense. Assim, qual é a continuidade? Só pode ser letra C, não é possível. Não é possível. A presença de políticos contraditórios no regime anterior. Vamos lá. Terceira questão, vamos lá, vamos lá. Ó, se você está gostando do vídeo, tá meio parado, sei lá. Também de história, eu devia ter ido responder logo de ciência da natureza. Mas se você está gostando, deixa a curtida aqui, curte o vídeo e se liga que aqui ao lado, em algum lugar aqui, desse lado provavelmente, tem a playlist. Né? Eu vou deixar todos esses vídeos de resolução de questão para a gente ir resolvendo junto as questões, né? Criando esse hábito de resolver as questões, fortalecendo o hábito de resolver questões. Eu vou deixar uma playlist, né? Todos esses vídeos eles vão ficar na playlist, então dá uma olhada na playlist, porque deve ter mais vídeos também. Pode ser que você encontre resoluções de questões de outras disciplinas, sei lá, humanas, até então tá tranquilo, né? Resolver duas questões. Nossa, tá muito fácil, tá muito fácil. Tô contando vitória antes do tempo, vou me lascar mais pra frente, talvez, pode ser. Mas enfim, pode ser que você ache que, sei lá, a dificuldade maior é em natureza, você tem dificuldade maior em natureza, em matemática, e precise talvez de um suporte para poder resolver as questões, e resolver questão também é uma motivaçãozinha, ou então se comparar com alguém que está se ferrando mais que você, né, que provavelmente é o que vai acontecer comigo, mas, então dá uma olhada na playlist, que vai ficar, eu acho que aqui, aqui, desse lado, dá uma olhada na playlist, vê os outros vídeos que tem nela, e aí vê o que pode ser útil para você também, beleza? E não esquece de curtir, porque se você
curtir, aí eu vou saber que o vídeo tá legal, que tá entregando conteúdo, que eu tô entregando conteúdo legal pra você. Uma vez implementada essa proposta, que proposta? Sei lá, doido. Sei lá. Como eu já disse, eu não vou logo para o texto, então estou boiando. Proposta, uma proposta aí. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano para reduzir a intensidade do processo. Afetaria a dinâmica do espaço urbano, nem li, mas vamos lá. Pela foto. Pela foto eu não consigo ver muita coisa, não. Droga. Mas para reduzir a intensidade do processo de movimentação pendular, de migração, de retorno, de deslocamento sazonal, de ocupação do êxodo rural. Eu acho que o êxodo rural não faz muito sentido, não. Tá. Os moradores de Andalnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana, sem sair da mesma casa. Que? Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Ah, as casinhas aqui ficam no. Nossa, velho, tá achando que é vantagem ficar com casa no trailer, velho. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Sinceramente, eu não sei como classificar essa questão, não. Que doideira, né? Que maluquice. Um negócio desse. Se eu viveria numa casa dessa, eu acho que não. Eu não gostaria de viver num lugar desse, não. Enfim. Tá. Aqui é uma questão que eu acho que é mais conceitual e provavelmente eu vou me lascar. Isso aqui eu acho que tem mais a ver com geografia. Eu não era muito bom de geografia, sinceramente. Eu era muito ruim de geografia. Péssimo. Porque eu achava fácil a disciplina e aí eu não estudava direito e tal. E eu gostava de geopolítica, né? Mas geografia, essa parte aqui, essas coisas. Burrice da minha parte, né? Tem autores brasileiros, inclusive, que são muito bons nesse aspecto aqui, tipo Milton Santos e tal, mas preguiça e burrice da minha parte. Ele está falando de quê? De dias úteis. Agora vamos usar o raciocínio de interpretação que eu aprendi respondendo a questão da FGV. Tá falando de dias úteis e fim de semana. A ocupação das áreas centrais não faz o menor sentido. Thiago, que negócio é isso? Não faz sentido. Deslocamento sazonal faria sentido, mas eu acho que sazonal, por sazonal eu entendo que tem uma periodicidade maior, então eu acho que deixa quieto. Não vou nem dizer que sim, nem que não. Vou deixar aqui em branco. Migração de retorno e movimento pendular. Eu acho que eu acho, pode ser ignorância minha, mas eu acho que tem mais a ver com o movimento pendular. Porque o movimento pendular ele tem a ver com esse movimento de você tá na metrópole, então tá no centro comercial e vai para o subúrbio, então para a área mais afastada, e fica nessa avenida. Então, como é algo de ficar. Eu não sei. Não lembro o que é migração de retorno, eu vou até botar uma interrogação aqui, porque eu não lembro, não sei o que é migração de retorno, mas eu não acho também que seja, não acho que seja migração de retorno nem deslocamento sazonal. Se for, vou ter que ir atrás, né? Para poder fazer um flashcard disso aí e entender o que eu errei. Vamos lá. Quarta questão. O Rio de Janeiro tem projeção. Não, comecei errado, ó. Comecei errado. O jeito certo é o seguinte: vamos ler o enunciado. Quarta questão. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é. Vixe, me lasquei. Questão de geografia de novo. Começamos com interpretação da FGV, filosofia. Agora passamos por história, geografia. Maravilha. Enem 2016, obrigado aí. 10 anos depois tá me gongando. Legal que são sempre excertos recentes, né? Para a época, no caso. Tá, o conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é frente pioneira, zona de transição, região polarizada, área de conurba... Meu Deus do céu, que diabo é isso? Periferia metropolitana. Que diabo é isso aí? Não sei. Vamos lá, vamos interpretar a questão agora. Os conhecimentos interpretativos. Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo. Mas é interessante, para mim, que estou mais afastado há um tempo, essa questão aqui, ela talvez dê para responder com coisa, com interpretação. Mas para mim, que estou
há um tempo sem estudar para geografia, sem estudar geografia, tá, essas coisas, tipo, ela já é um pouquinho mais complicada. Ela me parece uma questão mais de conteúdo. Você tem que saber o que que é, você tem que saber o que caracteriza cada uma dessas coisas, né? Frente pioneira, zona de transição, área de conurbação. Não sei o que que é isso aí. Então, me lasquei. Rio de Janeiro, o que só me resta interpretar, né? Tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo. Tá. Em parcela do sul do estado da Bahia e na zona da mata, em Minas Gerais. Tá? Ele tem conexões com todos esses estados. Beleza. Onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeira do Itapemirim, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, enfim, está falando um monte de cidades que se conectam com Angra e Teresópolis. Né? Há várias cidades que se conectam, né? Compõem a rede urbana do Rio de Janeiro, a rede urbana do Rio de Janeiro. Mas, pelo que eu me lembro, de décadas, uma década atrás, eu acho que tem alguma coisa. Eu não sei se é a periferia metropolitana. É assim, essa é uma questão aqui que eu vou botar uma interrogação, porque eu realmente não sei. Não sei, não faço ideia de pra onde é que vai. Mas eu lembro que quando tinha muita cidade assim, troncamento, essas coisas aí que se conectavam. Isso aí é essa tal dessa área de conurbação aí. Então eu vou de letra D mesmo. Não sei. Não faço ideia. Aí eu vou de letra D. Quinta questão. Meu Deus, tem dois textos, velho. Ainda bem que eu vou começar pelo enunciado e as questões. Nossa, meia página, bicho, tá doido. Será que eu pulo pra sexta? Eu vou pular pra sexta. Foda-se, foda-se, não me interessa. Eu vou pular pra sexta, porque eu escolho a ordem. Sou livre. Sexta questão. Se. Não, peraí, vamos ler a parte, né? Shakespeare, Hamlet, oh, maravilha. Esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo. Ave Maria, meu Deus do céu. Ao enfatizar a tensão entre ser ou não ser, eis a questão. Entre consciência de si e a angústia humana, pode ser. Morrer, dormir, morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que eu de vir no sono da morte, quando tivermos escapado do tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Ai, ai, entendi nada. Muito reflexivo. Puro existencialismo. Cara, não gosto, não. Já gostei, não gosto mais. Não. Prefiro a psicanálise. Consciência de si, angústia humana? Sei. Cara do existencialismo. Inevitabilidade do destino e incerteza moral? É disso que o texto fala. Eu creio que não, né? Vamos dizer que não. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Que mundo? O que ele está falando de mundo? Ele está falando de sonho. Ah, quando tivermos escapado do tumulto vital, velho, não está falando de mundo, de nada aqui. Não é possível. Racionalidade argumentativa. Racionalidade argumentativa. Está falando de sonho. Pelo amor de Deus. Dependência patética. Que? Não. Essa questão aqui foi dada. Consciência de si, angústia humana. Fácil. Fácil. Eu acho. Aí fácil eu errei no gabarito. Quinta questão, vamos lá para a quinta questão. Deixa eu ver, será que é essa que eu vou errar? De certeza? Porque até agora eu tô tranquilo. Até agora eu tô de boa, só a interpretação, até agora tá safe. Fora o negócio da conurbação, né? Da geografia aí, que eu não faço ideia do que era. E aí, em relação a isso, é interessante, até é interessante falar, né? Porque eu vou, depois que eu for corrigir meus erros aqui, vou fazer um negócio que é o tal do flashcard e tal, com base nos meus erros específicos, né? Um flashcard, que é o que o pessoal nos concursos chama de caderno de erros, né? E aí eu vou fazer o tal do caderno de erros, tá? Com os flashcards. Inclusive, quem quiser ter acesso aos flashcards, ou então a outras ferramentas, né? Porque depois que eu terminar aqui também, eu vou colocar numa planilha, num gráfico, para poder ter uma avaliação, para poder conseguir mapear o meu desenvolvimento, né, na resolução das questões. E aí, quem quiser ter acesso a essa planilha para poder mapear o próprio desenvolvimento, né, que vai ter um gráfico bonitinho que mostra os erros, os acertos, melhor, porcentagem de erro, porcentagem de acerto,
você quiser ter uma proximidade maior para entender o que é que você está errando, quais são as disciplinas, onde é que você tem que focar mais. Ou então focar menos, né? E também quem quiser ter acesso aos flashcards, isso tudo de forma gratuita. É só entrar num grupo, no meu grupo, que eu tomei provisoriamente, por enquanto, de ferramentas da aprovação, porque é justamente isso aí que eu vou oferecer desse grupo, e tudo isso de forma gratuita. Então, tipo, você não precisa pagar por nada, você entra no grupo, se manifesta. Ah, Marcos, eu quero aqui os flashcards. Manda aí os flashcards do caderno de erros. Então, Marcos, manda aí a planilha do treino, né? A planilha para eu poder saber um percentual de erros, então um percentual de acertos, para te acompanhar quando tu estiver resolvendo as questões. Se você tiver interesse, é só entrar no grupo, o link do grupo está aqui na descrição, e aí você entra lá e já fala. Já. Beleza, tá, vamos para a quinta questão agora, que não está na ordem. Não sei se você lembra, mas pelo que eu me lembro não está na ordem. Vamos lá. Muito texto, meu Deus do céu. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da. Tá, primeiro aqui eu vou fazer um negócio que eu não costumo fazer, porque eu não gosto muito de fazer isso, né? Mas que é ler as alternativas, que é uma outra indicação, né? Ler o enunciado, ler as alternativas e depois ir para o texto. Não gosto porque minha memória de curto prazo, minha memória de trabalho, ela é meio ruim. Então eu vou ler e provavelmente vou esquecer. Mas nesse caso, como é muito texto, eu vou fazer esse processo porque é mais fácil. Eu acho que compensa mais do que eu ficar tentando ler o texto para eu entender, né? Então, vamos para as alternativas. Certo, a comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da. O que é as formas de designação dos nativos pelos europeus revelam? A concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado, não sei, percepção corrente, mas vamos ver aqui quem são os autores, né? Então, dicionário de conceitos históricos, viagem completa, pensando na questão do Brasil no povo, né? De Mota e Schwartz. Não sei se é Lilian Schwartz, acho que não é Lilian Schwartz, deve ser outro Schwartz. Tá, não me ajudou em nada. Vamos prosseguir com as alternativas. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Será? Isso? Eu sei. Acho que não, né? Eu acho que isso aqui. Enfim. Concepção etnocêntrica acerca das populações territórios conquistadas. Peraí. Europeu descrevendo índio, povos indígenas. Eu preciso seguir, né? Eu acho que é letra C, né? Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Pode ser também, ó, é daí que eu tenho que pegar ainda os textos para poder saber o que rola. Visão utópica, não, acho que não. Enfim, vamos lá. Eu não vou ler os textos não, porque é muita coisa. Vamos ler, né, comigo. Minha leitura é lenta, vai dar tempo de você ler também, acompanha aí. Ou então, se você tiver com sua prova aberta, vai dar tempo de você ler. Se você estiver fazendo a prova também, pausa o vídeo, dá uma olhada nas questões. Mas essa questão aqui é muito fácil. Sinceramente, vamos lá. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. De novo, conquista. Tá bom. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, franceses, enfim, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. O que nos retoma, voltamos aqui para as alternativas, na letra C, né? Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Tipo, não é possível que seja outra. Transposição direta das categorias medievais. Não fala de categoria medieval, nem no texto 1, nem no texto 2. É letra C. Se lascar. Questão 7. Tem uma imagem, que diz que é um texto, mas para mim isso aqui é uma imagem. Tem dois textos de novo. Páginas de prova chata. Tá, vamos para o enunciado. Mesmo processo, mesmo procedimento aqui nesse caso. Vou ler o enunciado, vou ler as questões, as alternativas, depois eu volto para os textos. A comparação entre, até sendo mais rápido desse jeito, ó, achei que ia ser mais devagar. Comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra. Eu vou ter que ler analisar os dois. Ô, velho, sacanagem essa aí, velho. Ó, o Enem, assim como outros concursos também, que tem muita questão de interpretação, ele faz essa sacanagem com a gente. Porque assim, eu vejo uma foto dessa bem aqui, o que eu deveria fazer? Deveria analisar de forma crítica, mas eu vejo a foto, ler a legenda, e eu fico tipo assim, velho, que sacanagem. Nossa.
As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver, colocando a mulher numa posição subalterna e tal, né? Porra, foda. Tá, vamos pro texto 2. Eu espero que te morra. Texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Tá. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser um terço. Após o anúncio da turma composta por 50% de mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Olha aí. Então, é a continuidade disso aí. Vamos lá. A questão da notícia de 2016 mostra a elitização da carreira científica. Não necessariamente. Qualificação da atividade do médico. Qualificação, sim, um tipo de qualificação, mas não necessariamente. Não sei se aqui é qualificação no sentido positivo. Está mais para uma desqualificação do trabalho do médico. Omissão das indústrias. Não, isso aqui não. Isso aqui também não. Tchau, acho duro. Pronto, melhor, tá mais bonito. É falso, é falso. Manutenção de estereótipos de gênero. Pronto. Preciso prosseguir? Ou preciso continuar? Eu vou continuar por desencargo de consciência. Equiparação de papéis nas relações familiares? Não tem nada a ver com relação familiar aqui, né? Questão fácil também. E a prova foi generosa esse ano, de 2016. Deu um isso assim, para quando a pessoa ganhar confiança, né? Aí o problema é o depois, né? O problema é que ganha confiança. Que esperar a 10 primeiras questões estava fácil. Então, número 8. De novo, ó, esse aqui tem texto mais denso. O texto dela é mais denso. Eu vou fazer, dessa vez eu vou fazer o certo. Eu vou ler o enunciado e depois eu vou para as alternativas, depois eu volto para o texto. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes, convivência entre homens e mulheres livres e de diversas origens do pequeno comércio. Não sei, pode ser. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos, não sei. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Dissolução dos hábitos culturais. Pela entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Estava para o texto. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica de suas mulheres comerciantes, caracterizada pela perícia e autonomia e mobilidade. A sua presença que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitavam a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica nas referências às grandes mulheres, como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típica da região. Tá. Restrição à realização de comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. É disso que o texto está falando? Vamos interpretar que é disso que o texto está falando? Não. O texto não está falando disso. Ele está falando das mulheres que realizavam trabalho. Convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. É disso que o texto está falando também? Não. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Solução dos hábitos culturais trazidos. Não, o texto não fala disso. Entrada de imigrantes. O texto não fala disso, cara. Bom, por que eu acho que esse não é letra A? Porque ele está falando aqui de uma comparação. A abordagem utilizada pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil. Bem, a característica é essa da restrição à realização de comércio ambulante? Creio que não. Não é disso que o texto está falando. A convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Não é disso que o texto fala também. A única alternativa que fala de a presença de mulheres negras no comércio de rua, diversos produtos e alimentos. É a única coisa que toca no assunto que o texto fala. Ah, sacanagem essa questão aqui. Sacanagem de fácil. Eu acho. Aí é aquela coisa de sempre, né? Eu vou lá, disse que foi fácil, me lasquei e erra a questão. Bonito pra mim, cara.
Questão de número 9. Volta para o negócio. Vamos lá, foco. Foco no método de resolução. Enunciado, alternativas e texto. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a expulsão das terras comunais, limitação do mercado como meio de especulação, consolidação da força de trabalho como mercadoria, diminuição do comércio como efeito de industrialização. Acho que isso aqui já excluiria de cara. Posso estar errado, mas já excluiria. Adequação do dinheiro como elemento padrão nas transações. Tá, o que faz? Transformação socioeconômica. Quanto mais complicado se torna a produção industrial. É por isso que é importante voltar para ler o texto. Quanto mais importante se torna a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiram a garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Mas está falando de diminuição do comércio como efeito da industrialização. Não, isso aqui realmente está errado. Tá. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando disponíveis a compra, limitação do comércio, os meios de especulação. Por meio da especulação, a expulsão das terras comunais, é disso que está falando. Agora, as condições organizadas de acordo com as exigências do sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercado competitivo. Eita. Não, mas aqui está dizendo, ó, letra B, limitação do mercado como meio de especulação. Não é disso que o texto fala. Expansão das terras comunais, o texto falou disso? Não. Consolidação da força de trabalho como mercadoria e adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Vixe, Maria. Ele falou de expansão de terras comunais? Não. Falou de consolidação da força de trabalho como mercadoria? Não. Não falou de jeito nenhum. Diminuição do comércio? Não. Isso aqui não acontece. Não é. Adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Falou sobre isso. Trabalho, a terra e o dinheiro. Sociedade como essa, fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para venda no mercado. Mas está falando de dinheiro como meio de transação principal? Não. Eu vou de B. Embora eu ache que marquei inicialmente aqui que estava errado, mas eu vou de B porque nenhuma das outras fala alguma coisa relacionada com o texto. Então, vamos seguir o que está no texto, né? Vou focar olhar no que tá o texto e seguir aí a linha de raciocínio. Questão de número 10. Chegamos na questão de número 10. Vamos lá. Enunciado alternativas de texto. Métodozinho. A diferença entre as sedições, vixe, mas já vai ser, abordadas no texto encontrava-se na pretensão de eliminar a hierarquia militar. O que são sedições? Não faço ideia. Vou botar uma interrogação aqui. Eliminar a hierarquia militar, abolir a escravidão africana, anular o domínio metropolitano, suprimir a propriedade fundiária e extinguir o absolutismo monárquico. Né? A diferença entre as sedições abordadas. Não sei o que é sedição, não sei não. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações, a contestação da política americana na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Diabo de texto é esse? Entendi nada. Entendi nada. Tô ficando cansado já. Aí isso é que lasca, velho. Isso aqui é que lasca, não é nem o cansaço, não é nem uma prova de resistência. Na real, da real mesmo, é nem uma prova de resistência. Vai cansando, né? Enunciado, enfim, essa coisa, né? Enunciado curto, direto, mas textos longos, né? Você vai cansando ao longo do tempo. E eu acho que essa questão aqui é uma questão mais conteudista também. Tem que saber o que que é, tem que saber do que se trata. Eu não lembro. Não lembro o que estava rolando também nessa época. Aí, ó. Mas tá aqui uma citação, uma dica, né? De por onde estudar para coisa. Já é a segunda vez que aparece essa pessoa bem aqui. Do que você precisa ler para poder estudar. O que aparece essa pessoa bem aqui, que eu não sei quem é o nome. E eu iria atrás de ler essa pessoa. Ir atrás de ler esse texto, né? Inclusive, um lugar onde dá para fazer isso é na nossa comunidade de leitura.
Então, se você tiver interesse em participar, né, o foco da comunidade de leitura é redação, fortalecer a redação, mas eu acho que eu vou ampliar o escopo um pouco e pegar esses textos que estão mais relacionados a disciplinas de modo geral, né? E lendo aos poucos, porque isso ajuda na redação também. Já dá para citar essa pessoa e Mota na redação também e tal. E aí na comunidade de leitura dá para ir fortalecendo criando um repertório para a prova objetiva, mas também para a prova discursiva da redação, né? Se você tiver interesse em participar da nossa comunidade de leitura, em que eu pego algum texto, vou ler, vou esmiuçar, faço alguns flashcards também a partir do que foi lido. Se tiver interesse em participar, clica no link que está aqui embaixo também na descrição. Esse aí, diferente do que eu vou repassar no grupo das ferramentas da aprovação, isso aí é pago. A comunidade é paga porque exige um trabalho maior da minha parte, né? E aí, se você não quiser ficar que nem eu tô agora, né, boiando, por causa que eu não tenho referência, bora lá para a comunidade de leitura. Mas voltando aqui para a questão, não faço ideia de por onde é que vai e o que as edições abordaram no texto, né? Qual era a pretensão das edições. Provavelmente eu vou errar essa questão aqui, vou me lascar. Anular o domínio metropolitano? Eu creio que não, creio que não. Abolir a escravidão africana? Não sei, sinceramente. Eliminar a hierarquia militar? Não sei. Suprimir a propriedade fundiária? Acho que eu vou de letra E. Não. Vou de letra E, tá tudo certo. Se eu errar, não tem problema. Que é só treino mesmo. Agora, esse é o momento de errar. Essa é a hora de errar. E é isso. Letra E, encerrei. Agora falta só eu corrigir. Agora vamos para a parte chata. Toda vez eu fico. É engraçado, velho. Não sei quantos anos nos coros de resolução de questão, mas toda vez eu fico nervoso quando vou corrigir. Que é o provinha azul. O que é? Angústia é a fala entupida. Aí tem. Achei que ia ser uma frase filosófica, uma frase meio senso comum. Ou então de uma expressa de uma forma meio senso comunista, né? Vamos lá. Vou corrigir agora. O gabarito, eu acho que a parte da. Eu vou corrigir e depois eu faço um corte aqui, porque talvez demore um pouco. Pronto, voltei aqui com as questões corrigidas. O que tiver errado vai estar com X em vermelho. Você já vê aqui que eu errei uma questão aqui. Essa desgraça dessa questão de Schopenhauer. E aqui foi um erro de interpretação, né? E aí o importante do erro, né? Eu acho que, como falei no início do vídeo, aqui eu não tenho nenhuma pretensão pedagógica com isso. O meu foco aqui é criar ou incentivar a criação do hábito de resolver as questões e de não ter medo, inclusive não ter medo de errar. Porque quando a gente tem medo de errar, pô, você errou. A única forma, a principal forma da gente aprender ou então melhorar na parte da resolução de questões e acertar mais, inclusive, é errando, cara. Errando. Então, eu acho que eu acho que a única etapa, a única parte pedagógica aqui seria a, a questão do erro mesmo. O erro talvez seja a coisa que vai ter mais caráter pedagógico. Porque o que eu vou fazer a partir do erro? Né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver quantas eu errei. E depois eu vou colocar no gráfico, como eu já falei. Quem quiser ter acesso a esse gráfico, ou melhor, gráfico não, a planilha, né? Quem quiser ter acesso à planilha de forma gratuita, é só entrar no grupo das ferramentas da aprovação, o link está aqui na descrição. Depois, levando em consideração o que eu errei, eu vou fazer os flashcards também para poder eu passar a acertar, principalmente umas questões. Ó, essa questão de Schopenhauer vem aqui, a primeira questão, eu errei por interpretação. Sei lá, eu não estava aquecido, eu comecei e fui fazer logo, sei lá, não sei. Não estava aquecido, não tinha me ligado. Aqui eu não entendi o erro, eu ainda vou analisar direito para poder ver o que eu errei aqui, né? Mas vou considerar que o gabarito está correto e que eu estou errado, de fato, né? Aí a segunda questão, a terceira questão eu acertei, quarta questão, qual foi? Ó? Quem viu o vídeo inteiro vai se ligar aqui, o que eu falei? Não sei, não sabia o que era isso. Aqui é conteudista, é uma questão que envolve mais conteúdo. Esse texto aqui, ele é meramente exemplificativo. Esse textinho aqui, ficou feio. Esse texto aqui, ele é meramente exemplificativo. Ele não serve para poder me dar a resposta da questão como alguns outros poderiam estar fazendo, né? E eu não sabia o que tinha nas alternativas, então eu errei. Já não erro mais, porque isso aqui vai estar no meu flashcard. Vou botar nos meus flashcards. Questão 5 acertei, 6 acertei, 7 acertei também, legal, passa reto, porque o meu foco aqui são os erros. Questão 8 acertei também, questão 9 a questão do Polanyi. Eu errei, né? Como eu falei, eu fiquei confuso em relação a essa questão aqui, é uma questão de filosofia.
Mas aqui é essencialmente uma questão de interpretação. E esse tipo de questão aqui, quando eu erro, quando eu costumo errar, o que é que eu faço? Eu acho que o único jeito, né? Eu entendo que o único jeito de você parar de errar esse tipo de questão ou para eu parar de errar esse tipo de questão é fazendo criando costume com a banca. Então, à medida que eu tiver um hábito, um costume de resolução a partir da banca do Enem, né, eu vou acertar mais. A tendência é que eu acerte mais esse tipo de questão. Porque isso aqui é uma questão meramente de interpretação. Esse texto aqui, ele não é exemplificativo. Diferente daquela outra lá, diferente da terceira questão, da quarta, na verdade, o texto da nona não é exemplificativo. Ele é interpretativo, era para eu interpretar. O meu erro, a minha falha bem aqui foi interpretação, não é falta de conteúdo. Então, eu entendo que nesse caso bem aqui não compensa fazer o flashcard disso. Não entra nos flashcards. Já isso aqui, como eu falei, né, é falta de base de leitura. Então, talvez compensasse eu ir atrás de ler, de me interessar pelo assunto e me debruçar um pouco mais nesse assunto bem aqui, ou então, sei lá, enfim, na medida do possível, fazer algum tipo de aprofundamento. O que é que eu vou fazer? Vou atrás desse texto bem aqui, que está no desse texto bem aqui, que está sendo citado, inclusive, como eu falei, do Mota ou da Mota. Vixe, ficou feio demais. Vou atrás do texto do Mota ou da, enfim, essa pessoa aí que tá grifada atrás do capítulo, né? Porque tá aqui o capítulo e tal. Vou pedir, puxar, vou botar no chat GPT, pedir pro chat GPT resumir para mim e a partir daí eu vou fazer flashcards, né? É uma forma mais útil, mais rápida de poder aprender com o erro e não errar mais esse tipo de questão, sabe? É isso. Eu vou encerrando por aqui por hoje. Quem quiser ter acesso, é legal. Raciocínio bonitinho. Quem quiser ter acesso o gráfico, né, a planilha para poder ter o gráfico e saber quantos erros, tá, como é que está o percentual de erro e tal, e aí ver a evolução, ou então quem quiser ter acesso aos flashcards, que são gratuitos, né, entra no grupo das ferramentas de aprovação, e se você tiver interesse em participar das sessões de leitura, né, da comunidade de leitura, clica no link, entre na comunidade de leitura para poder a gente comentando, discutindo esses textos que estão aqui, né, que eu vou construir na minha bibliografia para o Enem e também para fortalecer um repertório para a redação, beleza? Começando por aqui, obrigado. Obrigado aí pela atenção. Valeu e até a próxima vez que eu for resolver as questões. Falou!